Boa tarde, tá começando o Bate Pronto aqui na Jovem Pan, com Vanderlei Nogueira, Vampeta, Fábio Piperno, Bruno Prado. A gente abre a edição desta sexta-feira falando da vitória do São Paulo, e não foi qualquer vitória. Goleada pra cima do Tolima pela Copa Sul-Americana por 5-0, uma chuva de golaços no estádio do Morumbi para mais de 40 mil torcedores. Deu São Paulo venceu, convenceu e de novo não sofreu gols. É o time na Copa Sul-Americana que ainda não sofreu gols, não foi vazado na competição sul-americana e está 99% já garantido na fase mata-mata da Sul-Americana. Bruno Prado, muito boa tarde para você. Você que analisou essa partida, transmitiu junto com o Gabriel Dias, com o Giovanni Chacon, essa goleada do São Paulo, resultado importante antes de um clássico contra o Palmeiras. Bruno Prado, muito boa tarde. Boa tarde, Pedro, boa tarde a todos. Sim, o São Paulo fez sua parte, goleou, uma boa partida do São Paulo, tá praticamente classificado para as oitavas de final. Na Sul-Americana, o primeiro colocado vai direto às oitavas, o segundo joga um play-off ali contra os times que vêm da Libertadores. O São Paulo só perderia esse primeiro lugar se tomasse uma goleada do Tigre no Morumbi na última rodada, o que não vai acontecer, teria que ser 4 gols para o Tigre dentro do Morumbi. Então o São Paulo vai para as oitavas de final da Sul-Americana, colocou a sua força máxima no jogo de ontem. Isso até daria para discutir, né, já que tem o clássico com o Palmeiras no domingo, mas o São Paulo, até o primeiro gol do São Paulo, era um jogo mais complicado, um jogo de muito travado, com muitas faltas, O time do Tolima tentou levar o jogo mais para o lado físico e conseguia, em alguns momentos, incomodar o São Paulo. Mas o São Paulo conseguiu fazer o primeiro gol, que foi um gol bonito ali do Caleri, numa jogada bem trabalhada, e no lance do gol teve a expulsão de um jogador do Tolima, né? No mesmo momento que o São Paulo fez seu primeiro gol, o Tolima ficou com 10. E a partir daí, ganhando o jogo com 1 a mais, o Tolima precisando vencer para ainda ter alguma chance na competição, os espaços ficaram bem grandes, o São Paulo aproveitou, fez um bom jogo e conseguiu golear. Então o São Paulo fez sua parte, uma boa atuação, goleada, vinha de 2 derrotas, né? Então é importante vencer para jogar mais tranquilo, tem um clássico no final de semana. Então o São Paulo fez uma boa partida, goleou seu adversário e está encaminhado na Copa Sul-Americana. Ele já chegou rasgando tudo, hein? Vampeta, muito boa tarde para você. O São Paulo ontem, hein? Que goleada no Morumbi, 5-0, hein, Vamp? Para cima do Tolima, o São Paulo que está garantido, basicamente, muito próximo aí das oitavas de final da Copa Sul-Americana e chega com o peito estufado para enfrentar o Palmeiras domingo, hein, Vamp? Boa tarde. Boa tarde, Pedro, Bruno, Piperno, professor Vanderlei, boa tarde a todos. Obrigado pelas cartas que eu vou recebendo aí. Chegam muitas cartas, né? Antes chegava e-mail, chega mensagem de texto, WhatsApp. Agora não, eu recebo cartas aqui bastante. Parabéns, obrigado aí pela carta que eu recebi da Jovem Pan, tá chegando aqui, meu professor. E nós atentamente lemos todas. São Paulo voando, hein? Eu tava vendo o Leão ontem, todo mundo feliz. A verdade é que é uma vitória importante, né, pro São Paulo. Abriu vantagem diante do Tigres, né? O Tigre tirar essa diferença do Morumbi tem que ganhar com a diferença de 4 gols, né? Assegura lá já a vaga, a primeira colocação do grupo e espera quem vai passar, né, de outros que vem da Libertadores ali, enfrentando o segundo colocado da Sul-Americana. Ganha confiança pro clássico e pra própria Copa do Brasil também, né? Um momento de paz, de tranquilidade. O Caleri volta a jogar bem, fazendo gol, participando bastante, né? E o Dorival muito consciente. Eu sempre soube que o Dorival, ele ajeita o time, ele conserta, muito equilibrado tudo. Torço para que o Dorival vá para a seleção brasileira, não torço para treinador estrangeiro. Se tiver que ser um nacional, que seja o Dorival. Né? E domingo, Morumbi lotado. E o São Paulo não perde domingo, não, viu? Eu vou logo avisando lá. O Palmeiras não vai arrumar nada lá, viu, Piperno? Não. Piperno, não vai arrumar nada, Piperno, lá. Não vai arrumar nada. O senhor anda perdendo muita aposta. Não, tô com 800 de lucro com o pilhado, eu dou uma forra pra ele. Ontem eu perdi 50 num Racing lá. Vampeta César agora, ou não? Pelas redondezas aí. Eu tô num momento de muito filantrópico. Que bom isso. Filantropia. E o pilhado ontem, que era pra entrar no Canelada, não entrou de novo. Amarelou. Pipocou, de novo. A gente tem que destacar isso aqui. Mas olha o Vampeta, hein? Colocando o São Paulo com uma pontinha de favoritismo já no Choque Rei deste domingo no estádio do Morumbi. Torcedor do São Paulo que acordou hoje com um sorriso de ponta a ponta. Vanderlei Nogueira, São Paulo 5, Tolima 0, hein, Vanderlei? Um abraço para você, Pedro.
para o nosso Bruno Prado, para o Fábio Piperno e o nosso Vampeta. Eu queria até cumprimentar, porque são muitas as cartas que chegam ao Vampeta aqui. Elas chegam na portaria da emissora e são trazidas por um dos funcionários lá da recepção para o Vampeta, e chega um pacotão aí, e ele passa a tarde, às vezes, lá no ninho, lendo as cartas e guardando muita coisa com muito carinho. E uma delas foi com uma carinha de Daniel Lian. Isso, é verdade. Muito bom. Atenção, eu queria falar, atendendo a pergunta do nosso Pedro Marques, é verdade, o torcedor do São Paulo ontem seguiu os passos do torcedor do Palmeiras nas últimas horas. E quando terminou o jogo do Palmeiras, naquela virada espetacular, eu disse depois do jogo que os torcedores do Palmeiras estavam com cãibra no maxilar, não paravam de sorrir, né? E com motivo justíssimo. Tomou de 2-0, que não é comum, dentro de casa no primeiro tempo, não é habitual na vida do Palmeiras nos últimos tempos, e teve uma força de reação espetacular, virando, e tudo isso a gente já sabe. Horas depois, o São Paulo contra o Tolima. Reencontro com a torcida no Morumbi. Mais uma vez, mais de 40 mil pessoas. Sempre um espetáculo. O torcedor do São Paulo tem sofrido muito mais, evidentemente, em relação ao palmeirense, óbvio. Eu sempre tenho falado que o São Paulo, sempre quando joga, dá uma boa carga de sofrimento ao seu torcedor, até quando ganha. É assim, tem sido assim. Aí deu uma paradinha, mais ou menos, uma diminuição. Vários jogos sem perder, com o Dorival chegando e dando uma consertadinha na casa. Melhorou muito o ambiente para o torcedor do São Paulo e para o time do São Paulo. E aí, uma implacável goleada para cima do Tolima por 5-0. Teve até aquele show de luzinhas e tal, destacado pelo nosso repórter Giovanni Chacon, que se emocionou, inclusive, pelo sincronismo em torno da arquibancada do Morumbi. Parece que eles apertaram o botão, todos acenderam ao mesmo tempo. O Bruno até me destacou, você viu que detalhe interessante do Chacon nessa festa coreográfica, mais uma, da torcida do São Paulo. E os dois chegam com o peito estufado, porque o jogo a gente já sabe, né, Pedro? Já sabe o que aconteceu, atropelou o adversário, tudo bem. Mas eu tô ligado mesmo no jogo no próximo domingo, que todos nós aqui, é o chamado choque rei, décadas de tradição. Os dois chegam com o peito estufado, pelos motivos principais que eu já citei aqui. A virada ótima do Palmeiras e a goleada imposta pelo São Paulo. E vai receber o Palmeiras no Morumbi. Enfim, os dois chegam confiantes. O Palmeiras continua sendo o time a ser batido, o time a ser, digamos, vencido, né? E o São Paulo está tentando mostrar que, sem grande investimento, com as suas dificuldades todas, o Dorival está fazendo mais com menos, digamos assim. É um jogão. Eu acho que foi muito legal. O torcedor do São Paulo saiu feliz da vida. Tem até imagens saindo do Morumbi, na gargalhada. É bonito quando isso acontece, né? Gargalhando, caminhando para o metrô. Enfim, o jogo começou mais cedo. Enfim, tem muita coisa. Até tem um barzinho no caminho, lá na Avenida João Jorge de Saad. Estava lotado, fazendo festas. Eu curto isso. Eu acho que o torcedor vai para o campo, né, Pedro? E quando sai feliz, valeu a pena o ingresso que pagou. Isso aconteceu com o Palmeiras e aconteceu também com o São Paulo. Tem que fazer a festa, não tem jeito. Fábio Piperno, quanto tempo, hein, Piperno? Quanto tempo, tá em todas, hein, o nosso Fábio Piperno, na política, no esporte, impressionante, hein? Agora falando dessa goleada do São Paulo aí, 5-0 pra cima do Tolima, empolgou. O torcedor do São Paulo empolgou. E o time também vai chegar mais confiante para esse clássico diante do Palmeiras, Piperno. Boa tarde. Boa tarde, Pedrinho, um abraço aos colegas. Mas você sabe, Vanderlei, quando o Chacon fez essa... referência às luzes e tal, que o Bruno, inclusive, destacou aqui, eu pensei, puxa vida, por alguns instantes, o Chacon fez do Morumbi uma pequena Paris, uma cidade de luz, né? Paris de Vampeta, inclusive, né? Porque realmente iluminou todo aquele ambiente e tal, mas foi realmente emocionante. O Daniel Lian, então, claro que com jornalismo, o Futebol Clube sempre no coração, né? Mas ele também não se conteve, né? Falou, puxa vida, que exibição épica do São Paulo contra o nosso Tolima. Aí, Vanderlei, na transmissão, ao lado de Zé
Manuel de Barros, eu tive assim, a infeliz ideia, assim, a infeliz recordação de falar, puxa vida, mas o Tolima, não é aquele Tolima lá de 2011 e tal, para. Por que você vai lembrar disso e tal, não sei o quê? Eu falei, não, porque é o Tolima que ultimamente está mais frágil, né? Tomou 7 do Flamengo ano passado e tal. Mas o fato é que, enfim, brincadeiras à parte, é importante São Paulo voltar a ganhar e ganhar bem do jeito que foi, porque São Paulo veio de uma boa série invicta, perdeu 2 jogos e volta a ganhar bem. Então, é um São Paulo que, mesmo quando perde, é um São Paulo que se mostra competitivo. Ninguém vai ganhar do São Paulo, ninguém vai fazer com o São Paulo o que, por exemplo, esse impiedoso Del Valle fez com o Corinthians, né? Chegar lá, fazer 3, podendo fazer... não fez não, na final da Copa Sul-Americana. Pô, maravilha, Pipera, você tá muito bem mesmo de cabeça. Agora. Ele tava indo bem. Você tá dando muito com o Tico. Ninguém vai fazer com o São Paulo. Não, no final da Sul-Americana foi uma maravilha. Não, tô falando o São Paulino tá feliz. Com esse São Paulo do Dorival. São Paulo do Dorival. É um São Paulo competitivo, brigador. Então. O Pipera tá maluco. Tá com muito rancor. A explosão foi... Explosão. Tava indo bem. Ninguém vai fazer com o Del Valle. Não, mas são outros tempos. Fez com o Flamengo no Maracanã. Mas é um outro técnico. Mas com o São Paulo Dorival não faria isso. São Paulo Dorival não é perfeito. É um time com limitações, principalmente no ataque. São Paulo vai perder um jogo aqui, outro ali, mas também vai dar lá uma beliscada no grande. O torcedor ficou feliz com 3-1 contra o Sport também. Não, mas ali... O Morumbi fez das luzes. Todo mundo feliz, né? Teve luzes também? Mas não foi. Mas não foi um jogo humilhante. Mas nem uma semana isso. Mas não foi um jogo humilhante. Foi um jogo que São Paulo foi mal e perdeu. Mas não que o adversário, o São Paulo na roda, massacrou, como o Del Valle fez aí anteontem. Mas a verdade é que eu também acho que a gente vai ver um choque-rei bastante equilibrado, brigado e tal. E o São Paulo já empatou com o Palmeiras esse ano no Allianz. São Paulo ganhou do Palmeiras 2 vezes ano passado. No Campeonato Brasileiro no Allianz, São Paulo arrancou um empate com um jogador a menos. Então, São Paulo tem duro, por isso que eu falei. Tem sido carne de pescoço aí pro Palmeiras, sem dúvida nenhuma. E tinha que lembrar do Tolima 2011, tinha que lembrar do Del Valle. Piperno já chegou chegando também, né, Vando? Não, porque são times que estão indo bem. Lembrando o único fracasso da semana. O Tolima foi campeão, não foi colombiano, não tem nem pouco tempo. Faz pouco tempo, e o Del Valle é campeão, tá liderando, vai ganhar o campeonato. O Tolima ganhou um campeonato. Ganhou o do ano passado. Foi um campeonato inacreditável, né? Em que o Tolima tinha jogador a menos, virou um jogo. Enfim, foi um negócio. Ano passado o Tolima deu dor de cabeça para o Atlético Mineiro, pro Flamengo. Ganhou do Atlético em Minas. Em Minas. Pegou o Flamengo. Pouco o Flamengo não sai de lá com uma derrota. O jogo da Colômbia foi duro. Aqui foi uma goleada, mas lá foi duro. É verdade que o Tolima não está frágil. Ou foi frágil só no jogo de ontem, né? Não é isso. Mas eu acho sempre que essa é a receita legal. Quando você enfrenta um time frágil, um outro que claramente é mais forte, a receita legal para deixar, para não ter discussão, a torcida gostar, a imprensa comentar, é golear o adversário. Então, o São Paulo goleou o adversário ontem. É isso. Se tivesse vencido por 1-0 com aquele gol do Calera, que foi um gol bonito mesmo, tá certo? Tudo bem, ganhou do Tolima, 1-0, mas não teria essa repercussão. Deu uma pancada no aniversário. Isso vale. Imaginem, por exemplo, e tem acontecido aquilo que, felizmente, né, a gente erra muito, claro, mas também acerta. A gente falou muitas vezes, daqui a pouco o Pedro vai falar isso, mas é só como referência. A gente falou que seria um jogo difícil no Maracanã. O placar mostrou que foi um jogo equilibrado. A gente falou que o São Paulo era favorito, passaria pelo Tolima dentro do Morumbi, falamos isso antes da partida. Passou com tranquilidade. Então, eu acho isso legal. Aliás, preciso só fazer uma retificação aqui sobre o Tolima. Não é que ele foi campeão de forma inacreditável, ele perdeu o título de forma inacreditável. Pênalti para ele. Ele tinha 2-0, perdeu o pênalti, aos 46 tomou o gol do Nacional de Medellín. Contra-ataque do pênalti. Foi. Números do São Paulo com Dorival Júnior, com arte e tudo na tela para você que nos acompanha por imagens no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. 14 jogos, 8 vitórias, 4 empates, 2 derrotas, 66
1,7% de aproveitamento, 25 gols marcados, 1,8 por jogo, 10 gols sofridos, não foi vazado ainda na Copa Sul-Americana, 5 chutes para marcar gols, e o São Paulo precisa também de 11 chutes ali para sofrer gols. Posse de bola, 60% em média por jogo. É o Genial Júnior, não tem jeito. A torcida já tá com esse discurso aí. Calma. Tá empolgado o torcedor do São Paulo. E tem que ficar empolgado mesmo. A fase é boa com o Dorival Júnior, especulado até na seleção brasileira. Não vou nem perguntar pra você, Vanderlei, se já sentiu o dedo, porque é evidente. O São Paulo já foi tocado pelo Dorival Júnior, né, Vanderlei? Dizem. Ontem eu vi uma faixa ontem. Com o Dorival, tudo mudou. Uma faixa aberta lá no Morumbi. Eu não sei, eu não entendi bem o nome lá. Era Sá, alguma coisa assim. Mas, de qualquer maneira, foi isso. O São Paulo mudou com o Dorival, né? Mudou para melhor. Eu acho que o primeiro ponto é o comprometimento, é o esforço. Isso que o Piperno falou, eu concordo. Mesmo quando não joga bem, ou que perde, não é um time molão. Agora, claro que qualidade técnica não dá para comprar em supermercado. Não tem essa rapidez. Você vai lá no supermercado mais próximo e dá um quilo de qualidade técnica. Não é assim que funciona, né? O futebol precisa da técnica. Não é só aplicação, garra. Corre muito esse time. Vai correr a São Silvestre. Não é. Tá certo? Tem muita força. Halterofilismo. Então, agora, há necessidade de ter fôlego, há necessidade de ter aplicação, mas tem que ter técnica. Colocar a bola para dentro, conseguir fazer isso. Então, mas primeiro ponto, o São Paulo mostrou comprometimento, já ajuda. E aí, se insistir, a persistência, a insistência, faz com que a bola, num determinado momento, entre. Né? Então, 5-0 São Paulo, né? Vanderlei, Bruno, Piperno, Vampeta, 5-0. E detalhe, o Tolima bateu demais no São Paulo ontem. Teve até um momento ali da partida que parecia até o UFC, Bruno Prado. Você que analisou aqui o jogo com o Gabriel Dias, você transmitiu esse jogo aqui na Jovem Pan, 17 faltas do Tolima e o São Paulo, ele soube jogar. O São Paulo faz 5-0 e termina o primeiro tempo no Morumbi com um placar muito favorável para cima desse Tolima aí, Bruno Prado. Ele é um time que faz muita falta mesmo, e aí teve um jogador expulso no lance do primeiro gol. Aí que abriu caminho para uma goleada, o Riascos, lateral direito, foi expulso. E aí o São Paulo, o jogo ficou muito fácil para o São Paulo. O São Paulo aproveitou bem, aí ficou um jogo que até então a maneira como o Tolima joga incomodava o São Paulo. Eles chegam forte, eles levaram o jogo para um lado mais físico mesmo, de pressionar o jogador do São Paulo que tinha a bola para, às vezes fazendo falta, às vezes chegando limpo, mas no corpo. Eles tentaram levar para uma disputa física o jogo e em alguns momentos eles até conseguiram. Até o lance do primeiro gol, que aí foi um lance que o São Paulo conseguiu sair de trás, conseguiu sair tocando, foi um contra-ataque até bem armado pelo São Paulo, e terminou na finalização do Caleri. E no meio do caminho, o Riascos deu uma pancada no jogador, acho que foi no Michel Araújo, no meio do campo, e o lance seguiu, porque o São Paulo levou vantagem, saiu o gol, só que aí o árbitro usou o VAR para expulsar o jogador do Tolima, porque foi uma entrada realmente forte ali, que só não foi paralisado naquele momento, porque o São Paulo levou vantagem, o árbitro acertou e saiu o gol do São Paulo. Mas o Tolima ficou com 10. Assim que tomou o gol, ele ficou com 10. E aí o jogo ficou muito fácil para o São Paulo. O São Paulo soube aproveitar muito bem os espaços que ficaram. O time do Tolima tinha que arriscar, o Tolima tinha que ganhar o jogo. Então, com um a menos, o São Paulo, no caso o time colombiano com um a menos, o São Paulo aproveitou e meteu uma goleada, fez o que tinha que fazer.